Deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês. É só comigo ou mais alguém tá sentindo que tá cada vez mais insuportável ir ao cinema ultimamente? Quando eu digo cinema, é a instituição física, não me refiro ao fato de você assistir filmes, mas você sair da sua casa, do seu trabalho, onde quer que você esteja, e ir a um cinema, um local, comungar daquele espaço coletivo com outras pessoas, onde tudo pode acontecer, inclusive você se aborrecer. E os obstáculos são muitos, tá, gente? Vai desde tudo, o preço, que tá ficando cada vez mais inacessível com o valor dos ingressos, somado a estacionamento de shopping, Uber, combustível, alimentação, ou seja, realmente pelo método, pelo comportamento das pessoas naquele local, cada vez mais mal educadas, a galera falando no telefone, discutindo, conversando, ligando lanterna, comendo o tempo inteiro, fazendo barulho, enfim. Né, tá realmente muito difícil ir ao cinema ultimamente. Esse é um tema que vira e mexe a gente fala aqui no canal, tá? Seja nas nossas lives aqui às quintas-feiras, seja nos nossos podcasts, ou quando a gente está falando de cinema, filmes em geral, geralmente a gente esbarra nesse assunto. De vez em quando fazia um tempinho que eu não entrava mais a fundo nele, mas hoje eu quero trazer uma proposta aqui, não só da gente comentar um pouco sobre isso, né, também é um vídeo um pouco de desabafo, um pouco de reclamação de velho, seja lá como vocês queiram chamar, mas além disso, eu também queria fazer isso de uma maneira diferente, porque a gente faz muito vídeo de reação aqui no canal, reação de trailer, enfim, mas hoje eu queria fazer algo novo, que é a reação de um vídeo, tá? Pelo menos novo aqui no canal, não é algo que a gente faz muito habitualmente, que é reagir a um vídeo de uma pessoa comentando sobre esse tema, tá? No caso eu tô falando aqui do Hugo Freitas, eu descobri o canal dele recentemente, né? Um canal onde ele fala bastante sobre filosofia, literatura, um canal bacana, não conhecia, e o primeiro vídeo do Hugo que eu conheci foi justamente falando sobre cinema, e eu pensei, cara, é isso aqui. É sobre isso aqui que eu tenho falado tantas e tantas vezes com alguns amigos, falo com a galera aqui no canal. Eu achei muito pertinente e resolvi pegar o vídeo do Hugo pra gente dar uma comentada aqui, porque eu acho que ele traz algumas coisas de maneira muito sintética, tá? Alguns problemas que são muito recorrentes, que eu tenho certeza que você também passa por isso ou faz, tá? Porque hoje, cara, quando você vai no cinema, ou você é uma vítima, ou você é um causador de muitos desses problemas, e às vezes também pode nem ter noção disso, tá? É interessante, talvez você não tenha noção de que as suas atitudes possam estar atrapalhando as outras pessoas. Então vamos dar uma assistida no vídeo do Hugo que eu vou comentando em alguns momentos. Eu dei uma acelerada, né, para ficar um pouco mais dinâmico, mas a gente vai comentando aqui aos poucos, beleza? Vamos lá. Só para lembrar, gente, mais uma vez, eu não conheço o Hugo, tá bom? Não me pediu para fazer esse vídeo, não é nada combinado. Como eu disse, sigam ele aí no Filosofia Infinita, um canal bem bacana aqui com outros temas bem legais. Vamos lá, vamos assistir o vídeo. Galera, não sei vocês, mas há algum tempo, eu desisti de ir ao cinema. Pra mim, não compensa eu gastar, às vezes, né, R$100 pelo menos pra ir num cinema, envolvendo estacionamento, ingresso, aí você compra ali uma água, uma pipoca, sem conta, né? Sim. Pra ter uma experiência desprezível, com sala lotada, com pessoas que estão ali e não prestam atenção no filme, usam o celular, falam alto, usam o WhatsApp, relógio. Elas não conseguem ficar 2 horas de boca fechada. Vamos refletir um pouco sobre isso, porque isso diz muito sobre esse novo ser humano. Porque o cinema é o mesmo, né? O que mudou, então? Bem, mudou somos nós, né? A nossa experiência, esse novo estilo, esse novo tipo de ser humano que surgiu. Meu nome é Hugo, seja bem-vindo ao Filosofia Infinita. Então, aqui eu já queria fazer uma pequena pausa, né? Eu entendi o que o Hugo quis dizer, obviamente que ele está falando que o comportamento do ser humano como audiência mudou, né? Mas o cinema ainda é o mesmo. O fato de você chegar e consumir aquele filme e tal, isso ainda é algo clássico, digamos assim. Mas eu entendo o que ele quer dizer, mas eu ainda assim faço uma ressalva aqui de que mesmo o cinema hoje, né, o cinema como um prestador de serviços, ele é diferente, né? Já começa pelo fato que a gente não tem mais cinema de bairro para você ir no cinema, geralmente só em grandes centros, um ou outro, às vezes num centro cultural ou algum cinema que seja realmente, sabe, algo muito específico, mas em grande parte esse cinema hoje só dentro de shopping. Muitos filmes têm que se adequar a alguns formatos específicos, né? A cota para atingir filme em 3D, IMAX. Se
Se você quiser um filme legendado, é muito difícil. Alguns filmes, né, que o mesmo filme às vezes ocupa várias salas ao mesmo tempo. Então, o cinema ainda é o mesmo, tá? Mas a comercialização dos filmes mudou também. E isso implica, de certa maneira, acredito que até o final do vídeo a gente vai falar mais sobre isso, isso implica também a mudança de alguns hábitos do público, tá bom? Mas vamos seguir aqui. Há um tempo já, eu amo cinema, né? Gosto muito de cinema, já tenho catalogado aqui mais de 1.100 filmes, eu acho, assistidos na minha vida. É um hobby que eu tenho de estudar cinema, assim, basicamente, né, minimamente, quer dizer, gosto de ver filmes de variados tipos, etc, de apreciar um filme, de discutir sobre o filme, de aprender sobre um filme. Pra mim, é uma das principais formas de consumir arte hoje, é essa experiência. E o cinema, ele sempre foi uma experiência apoteótica, né? Eu lembro até hoje. Você se lembra qual foi o primeiro filme que você foi no cinema? Cara, o primeiro filme que eu vi no cinema foi Pokémon 2000. Eu lembro que eles davam cards ainda na entrada do cinema. Tipo, você comprava ingresso, chegava na hora, eles davam cards, assim, de Pokémons. E eu fui com meu primo. A memória perfeita, assim, sabe? Dessa experiência de estar no cinema. Que eu tenho que fazer também uma interrupção. Como eu disse, eu não conheço o Hugo, né? Mas eu tô vendo que ele é um rapaz jovem. O primeiro filme que ele foi ver no cinema foi Pokémon 2000. Quando o Pokémon 2000 saiu, eu já tava ali um jovem adulto, assim, né, cara? O primeiro filme que eu fui assistir no cinema, se eu não me engano, foi com os meus primos. Eu fui assistir Super Xuxa contra o Baixo Astral, tá? Isso aí é um clássico do cinema brasileiro dos anos 90, assim, é uma coisa realmente... Me senti velho agora com essa observação, mas vamos lá, vamos seguir. E depois de um tempo, né, já na fase adulta, de um tempo pra cá, principalmente após rede social, celular, 3G, 5G, eu não consigo mais ir pro cinema. E eu consigo ver a data que isso aconteceu, que eu acho que foi com o filme dos Vingadores, cara. Quando começou essa onda, né, eu acho que o primeiro filme, assim, de impacto, que surgiu essa nova fase de heróis, que eu acho que isso mudou a experiência do cinema, foi Vingadores. Que era um filme que as pessoas reagiam ao cinema, né? Eu acho que o cinema, ele sempre gerou reações nas pessoas, mas antes você tinha aquele negócio de ficar calado, né? Cara, primeiro, é um espaço compartilhado. Ele não é público, né? Mas é um espaço compartilhado. Então, assim, né? Antes de todos os filmes, tem a mensagem. Cara, fica quieto, não usa o celular, não é pra falar, não é pra conversar. Você tinha antigamente a figura do lanterninha. Em alguns cinemas essa pessoa existe ainda, mas na maioria dos casos, assim, os lanterninhas não fazem mais nada. Então hoje o cinema, que era essa experiência, você chegava, ficava quieto ali, olhando pra tela e tal. Com o filme dos Vingadores, é aquele negócio, apareceu o personagem e tal, meu Deus, e a galera aplaudia e levantava. Então, isso é algo realmente real, né? Isso acontece. Os filmes de super-herói deram uma levantada nisso, mas eu gosto de encaixar alguns filmes especificamente, tá? Não são todos os filmes da Marvel que causam esse tipo de efeito. No caso aqui, o último que a Marvel conseguiu fazer algo semelhante a isso foi com Vingadores Ultimato, e quem acompanha cinema, toda aquela batalha final contra o Thanos, tal, aquela loucura toda, né? Mas além de ser um filme, né, ele não é, entre aspas, só um filme, mas ele é um evento, né? E alguns filmes são eventos. Se a gente pôr na ponta do lápis, ele citou os Vingadores, ok, mas a gente teve o próprio Titanic. Quem não lembra da Titanic Mania, né? As pessoas cantavam a música lá da Celine Dion dentro do cinema, choravam copiosamente, né? Ou mesmo os fãs de Star Wars, né, que há muito tempo promovem essa coisa de você ir para o cinema vestido com cosplay, camisa, máscara, sabre de luz, né? Porque é um evento comunitário, né? Não é só, como a gente diz, não é só um filme. Isso pode atrapalhar a experiência, sim, mas eu entendo que em alguns casos esses eventos, né, promovem e eu acho até normal e até de certa maneira saudável, porque como o próprio Hugo falou, a gente está falando de arte, né? As pessoas esquecem às vezes como é você ir para admirar uma obra de arte, enfim. E aí eu não vou entrar aqui nas questões subjetivas de gosto, né? Porque às vezes alguém pode achar que, mas isso tal filme, né? Filme de super-herói, é arte. Gente, cinema, estamos falando de cinema como um todo é arte. Então, a gente entende que isso pode atrapalhar um pouco a experiência, mas ao mesmo tempo é uma reação que um grupo coletivamente tem apreciando uma mesma obra em um mesmo instante, sabe, dentro de um mesmo espaço-tempo. Então essas reações eu acho até saudáveis e compreensíveis, tá? Nas exceções
desses grandes eventos assim. Mas de maneira rotineira, né, de maneira corriqueira, você ir assistir filmes com essas interrupções realmente é algo muito ruim. Isso começa com os Vingadores. E se a gente pegar o que aconteceu agora, não sei se vocês viram, né, o filme do Minecraft, e começou a viralizar no TikTok, né, movimentos das... Cara, assim, o filme do Minecraft, tudo bem que a gente tá falando de um público mais infantil, às vezes adolescente, mas ele altera, né, o que é o cinema, porque viralizou uma trend no TikTok, as salas de cinema do Minecraft, cara, da galera pulando, gritando, tirando a camisa, as crianças começam a gritar e pular, pega celular, grava. Então, assim, o caos, né? Teve até o Jake Black, né? Ele participa desse filme, teve até uma sessão de cinema que ele foi lá e ele pessoalmente falando, galera, não é pra vocês fazerem nada, assistam um filme em silêncio e tal, pra ver se conseguia frear isso. Óbvio que não conseguiu. Tem outra coisa aqui também, né? É legal esse exemplo que o Hugo trouxe, porque, sim, gente, filmes para faixas etárias diferentes, né? Tem certos tipos de condições específicas. Às vezes eu vejo alguns amigos que têm filhos, enfim, que vão levar, sei lá, a criança para assistir o filme do Sonic, né, em uma sala com, sei lá, 30, 40, 50 crianças ali de 9, 10 anos de idade. Gente, você não pode esperar que elas estejam ali sentadas e comportadas como, né, se fossem ali aristocratas para assistir a Filarmônica, sabe? Não vai acontecer. Crianças falam, crianças se empolgam, crianças dão risada, ao mesmo tempo elas se distraem, né? Elas pedem para ir no banheiro, elas dizem que estão com fome, uma empurra a outra ali, puxa cabelo. Acontece, né? É também de se entender que ambientes onde você tem uma faixa etária menor, né, você não vai ter um ambiente controlado. Mas nem é sobre isso que o Hugo falou, não. Ele está dizendo aqui realmente dessa alucinação que aconteceu coletiva da molecada pirar, cara. Sabe, eu acho que teve um lugar aí que levaram até uma galinha pra dentro do cinema e joga pipoca pra cima e tal, e as salas ficavam imundas depois, ao ponto de não conseguir usar para um próximo filme. O cinema tinha que fechar para fazer uma limpeza geral. Enfim, isso veio um pouco também dessa coisa instagramável, dessa, digamos assim, tiktokilização das experiências. O que eu quero dizer? Como o Hugo mesmo citou, a criança tá lá, ou o jovem, enfim, a pessoa em si, ela vai para uma experiência, ela não para e assiste, ela tem que registrar aquilo. Ela tá com o celular ali, ela tem que estar filmando o tempo inteiro, ela tem que entrar na frente de outras pessoas para poder filmar, tá? Ela olha, ela participa daquela experiência sob as lentes de algo que está na mão dela, ela simplesmente ignora o que está à sua frente de maneira direta e a experiência toda por uma outra tela, tá? E ela não se comporta, ela quer o melhor ângulo, ela quer a melhor pose, ela quer comentar aquilo, porque afinal de contas ela também quer ser a protagonista daquele momento. Então ela vai fazer uma selfie, ela vai fazer um shorts, ela vai fazer um story, ela vai estar ali falando o tempo inteiro para poder ter algo a mostrar depois, na esperança disso viralizar de alguma maneira ou gerar algum tipo de engajamento, tá? E isso acontece no cinema, eu tenho visto isso dentro de museu, eu tenho visto isso às vezes dentro de restaurantes, né? Você vai lá para poder, enfim, curtir alguma coisa e tá lá um influencer ou um produtor de conteúdo fazendo, né, o seu trabalho, que ajuda, a gente sabe que ajuda, né? Aí no TikTok mesmo tá cheio de perfis para você conhecer mais a sua cidade, no lugar onde você mora, dando dicas de museu, teatro, pontes, enfim, para você fazer trilha e tal. Isso é muito bacana. O problema é quando essa produção de conteúdo se torna invasiva, tá? E isso tem acontecido dentro dos cinemas também. Esse exemplo que o Hugo deu no filme do Minecraft é muito real. Foi o último, assim, de grande destaque que aconteceu, tá? Mas vale lembrar que isso já vem ocorrendo já há algum tempo. O que eu vejo? Aí eu volto ao meu caso particular. Pago R$100, né? Estacionamento, ingresso, tal, pipoca, tu vai lá assistir a sessão.
Cara, eu não sei se é só comigo, tá? Poucos cinemas, principalmente em capital, né? Principalmente, eu consegui... e só em um cinema, na verdade, que é o Belas Artes, em São Paulo, não sei se todo mundo conhece, que é um cinema muito nichado, né? Ele é especial. A galera entra lá nem come nada, sabe? É um cinema que às vezes você vai pra tomar um café, assistir um filme. É uma outra parada. Mas o cinema tradicional, que tá em shopping, né? Que é o que eu tenho acesso aqui no interior do meu estado, né? Cara, é isso. Tu vai pro cinema, se a sessão estiver cheia, já era. O pessoal do meu lado comendo, fazendo barulho, abrindo embalagem, pega celular, conversa no WhatsApp. É assim, não tem pudor. Não é que você, cara, pega o celular rapidinho ali. Ou seja, não há o respeito mais. Isso diz muito sobre o que é esse ser humano que nós estamos nos tornando. Eu falo... Então... o Hugo ele vai desenvolver aqui, né, outras ideias, enfim, mas essa coisa de você ir gastar uma grana, né, você ficar refém, como a gente citou agora há pouco, desses cinemas de shopping, de grandes centros comerciais, isso é muito real. E uma coisa que as pessoas não se atentam às vezes é que o valor que você coloca em uma determinada atividade, tá? O que você investe naquela atividade, e são coisas às vezes que custam muito. Eu não estou falando de dinheiro. Isso não é uma crítica, isso não é uma observação monetária. Eu não estou falando que, olha, saí de casa, paguei, sei lá, R$50 uma média que está um ingresso, né? Paguei R$50 para ver um filme, o filme foi ruim, ou as pessoas ficaram gritando, crianças chorando, não consegui prestar atenção no filme. Não são só aqueles R$50, tá? São os R$50 que você pagou. Se você tiver carro, combustível, estacionamento, que não é barato. Se você não tem carro, é Uber que você vai pegar, ou um ônibus, ou um metrô, enfim, seja lá o que você vai fazer. É o seu tempo, que talvez seja o recurso mais caro de todos, porque é o único que você não recupera jamais. Não importa se você é bilionário, se você é trilionário, sabe? Não importa, cara. O mesmo 1 minuto que passa, sei lá, pro Elon Musk é o mesmo 1 minuto que passou para mim. E nem eu, nem o Elon Musk conseguimos comprar aquele 1 minuto de volta. Então, o tempo que você investiu para fazer aquela atividade, já era. Perdeu. Se ela for ruim, se ela for mal aproveitada, se ela for danosa de alguma maneira, você perdeu. É um prejuízo que você, infelizmente, não recupera nunca mais. Então, existe também todos esses investimentos, dinheiro, tempo e o emocional, né? Porque você às vezes fica numa ansiedade de ver um filme a semana inteira para poder curtir aquele momento e chega lá, por causa de outras pessoas, você tem uma experiência de merda, né? E isso é muito frustrante. Falo muito sobre rede social aqui, né? Como que o uso da rede social está derretendo o nosso cérebro. Por quê? Porque hoje a gente é uma geração que não suporta o silêncio, você não suporta uma imersão profunda, você não suporta essa abdicação da dopamina. Porque o cinema é isso. E a leitura é isso, né? A literatura é abdicar desse prazer pra você. Cara, vou imergir aqui. Tchau celular, tchau notificação, vou ficar aqui só acompanhando o ritmo do filme. Essa geração, cara, que a gente tá criando, ela não aguenta mais isso. Ficar 2 horas e meia numa sessão de cinema. É inimaginável, né? Você ficar em silêncio. Você tem que estar o tempo todo checando notificação, conversando, falando. E aí você tira a figura do lanterninha, que sempre foi um rigor em alguns cinemas, né? Você abriu a boca, você era expulso da sessão. Acabou, a gente tolera agora, a gente não liga mais. Então, cara, toda vez que eu quero ir no cinema, aí eu quero muito ver um filme, eu falo assim, cara, vamos lá, eu vou arriscar. Eu já vou com medo, porque eu sei que a chance é 80% de chance de estragar minha noite, mas aí eu vou. Eu fico nesse pessimismo também, e essa coisa que o Hugo fala do uso de telas e essa ansiedade, né? Isso já é discutido aí em diversas obras, tem livros, enfim, estudos já sobre isso, né? Fala-se muito sobre o uso de telas e ansiedade para crianças, né, e jovens. Essa coisa do tempo de tela, o que é saudável, né, que os pais têm que monitorar e tal. Sem a galera se tocar que nós mesmos, né, nós que eu digo a nossa geração mais velha, a geração dos próprios pais, já está contaminada, já está prejudicada com o uso excessivo de telas, e essa ansiedade de você estar ali, você pega o seu celular e dá só um scrollzinho ali para ver se tem uma notificação, às vezes você nem abre, às vezes a notificação está ali, mas você está com ansiedade de ver, sabe? Será que alguém curtiu meu último story? Será que alguém viu aqui minha última postagem? Será que tem alguma mensagem aqui no Zap? Você não vai ver naquele momento, você pode não ver naquele momento, mas percebam como é intuitivo que te desconecta daquela experiência audiovisual que você está tendo, artística, e te remete a uma tela que não faz a menor diferença. E sim, tá? A nível dos jovens, a gente está criando essa geração que não consegue se concentrar
né? E aí vai entrar diversas discussões, questão de déficit de atenção. Ok, tá? A gente sabe que existe isso também, mas é uma galera que não consegue mais se concentrar. É muito comum hoje eu conversar com pessoas da minha idade ou menos, e essas pessoas falarem que, olha, eu não tenho paciência para ler um livro, eu não tenho paciência para assistir um filme, uma série muito grande, né? Grande, sei lá, 10 episódios. Mas às vezes a pessoa está no celular zapeando o dia inteiro, né? Fazendo scroll ali o dia inteiro. E ela tá lendo, ela tá assistindo, né? Se você consumiu, sei lá, 50 vídeos no TikTok, você teria assistido um filme. E você não consegue se lembrar. A partir, sei lá, do 10º vídeo, se muito, você não consegue lembrar mais o que você assistiu, cara. Porque é um número muito grande de informações e estímulos ao mesmo tempo, o cérebro humano não consegue. Então você tá ali, né, scrollando ali o tempo todo e não vê. Ou seja, essa pseudo-paciência não tem nada a ver com paciência, tem a ver com concentração. A galera não consegue se concentrar mais em uma única atividade, isso é péssimo. Aí acontece isso. Tem gente conversando aqui atrás de mim, do meu lado, aí o cara pega o celular, conversa, levanta, vai lá, come McDonald's dentro do cinema. Ou seja, cara, comida. Isso é uma coisa que sempre me irritou muito, tá? Eu sei que o cinema ganha, né, com isso, é um lucro, a galera gosta de entrar, mas, bicho, às vezes eu tenho a impressão que estão, sei lá, embalando um cadáver atrás de mim, porque é um barulho de saco se mexendo o tempo inteiro e a pessoa tá tomando ali seu milkshake e seu, sei lá, refrigerante naqueles copos de fast food, vai chegando no final e dá aquele barulho de sucção, sabe? O gelinho ainda batendo ali, a outra tá mastigando e abrindo. Gente, é desesperador, cara. Eu sei que ajuda até na ansiedade. Come um chocolatinho, come um amendoim e tal. Mas tem gente que faz um rodízio, cara. Né? Tem gente que faz um rodízio dentro do cinema. Eu tô esperando a hora que vai passar, sei lá, um garçom de churrascaria, sabe? Com um espetão ali de picanha pra galera dar uma casqueada ali, porque só tá faltando isso. Pra mim, cara, honestamente, acabou o cinema. Porque eu não consigo mais ter prazer em uma sessão que as pessoas não respeitam, né? Um momento de silêncio. E eu acho que isso é sintomático. Como eu falei, não é um negócio aleatório, pessoal. Isso é sintomático. É uma geração hiperconectada. E assistir um filme exige que você se desconecte, coloque seu celular em modo avião, desative as notificações. Preste atenção, respeite o espaço da outra pessoa, né? Então, pra mim, é uma junção de fatores. É essa hiperconectividade, é uma geração de pessoas viciadas em notificações, não conseguem mais prestar atenção. Não consegue. Ela conversa, ela pega o celular, porque ficar 2 horas em silêncio, cara, é uma tortura. Não existe isso. Porque ela tá o tempo todo no Instagram, falando e vendo, e sendo hiperestimulada com rios o dia inteiro. O movimento mecânico das pessoas o dia inteiro é isso aqui, ó. É isso aqui o dia inteiro, ó. Aí tu vai pra um cinema, no escuro, ficar 2 horas e meia assistindo um filme, não tem condição. Somado a isso, eu acredito que, não tem mais esse rigor nas salas de cinema, né? A gente viciado em tecnologia, viciado em notificação, em consumo rápido de conteúdo, né? Nesse pico de dopamina. E o outro ponto isso não é só no Brasil, cara, mas o Brasil, infelizmente, né? Eu não gosto de ser vira-lata, né? Como eu sempre defendo o Brasil, mas o brasileiro, ele não tem noção de espaço público, eu não sei porquê. Ele não tem noção, né? Eu tava voltando de viagem esses dias, cara, o cara no carro, ele simplesmente pegou uma garrafa de plástico, ele joga pela janela, assim, tipo, sabe? 2025, velho. O cara pega no meio da estrada e joga uma garrafa pra fora do carro. Não tem o processamento de, cara, isso aqui é um espaço coletivo. O que vai acontecer com essa garrafa se eu jogar aqui, né? Então, cara, assim, é um ser humano que ele não consegue refletir que ele não pode jogar cigarro no chão. Ele fuma, joga a porra do cigarro no chão. Então o brasileiro, eu não sei, cara, a gente não chegou nesse ponto ainda, sabe? Isso que o Hugo fala que vale pro cinema e vale pra um monte de coisa. Ele deu até alguns exemplos aqui de outras coisas também, mas isso aqui abriria um leque para outras discussões, né? Porque o conceito de propriedade e coletivo, ela tá hoje, né, nesse mundo movido pelo capital que a gente vive hoje, ele tá ligado diretamente à questão de posse, ganho, perda, dinheiro, né, e de compra. O que eu quero dizer? Hoje o cara vai pro cinema e ele acha que, pelo fato de ele ter pago,
Ele pagou o ingresso, então logo ele se comporta da maneira que ele quiser. Afinal de contas, ele pagou. Ah, mas é um ambiente coletivo. Ah, mas aí os incomodados que se mudem. Percebam, ele quer comprar o ingresso, e o fato dele comprar aquilo, dele investir naquilo ali, tecnicamente dá a ele o controle sobre as outras pessoas, né? Ah, Thiago, mas não. O cara ele não está obrigando as pessoas a se comportarem de outras maneiras. Ele está agindo só sobre o seu próprio comportamento. Não. Quando eu pago um ingresso de alguma coisa, eu vou lá, eu começo a falar, pego o celular, começo a comer, levanto, acendo a lanterna do celular para entrar dentro do cinema, porque eu não consigo enxergar onde eu estou pisando. Aquilo causa um desconforto em outras pessoas. Existem aqueles, né, que às vezes podem chegar e falar, pô, cara, desliga isso e tal, não sei o quê. E tem a galera que não, que simplesmente vai entubar aquilo, porque hoje, né, a gente vive nessa sociedade extremamente violenta também, você não sabe se aquele cara que entrou ele é um psicopata, então você não vai colocar a sua segurança em risco, ou a da sua família ali, às vezes, por causa de um, sei lá, né, de um imbecil, mas aquilo mexe com a sua reação, então a atitude dele afeta a atitude do outro também. Então essa noção de posse, né, e aí vale para tudo, vale para transporte público, né, vale para espaços como escolas, enfim. Se eu tô pagando, eu faço o que eu quiser, os incomodados é que se mudem e cada um que se adeque da forma que melhor entender, sabe? Ou seja, a questão do coletivo, ela é apagada cada vez mais por essa noção, né, de propriedade, posse pessoal de cada um, né, que às vezes nem existe ali. Então as pessoas estão cada vez mais egoístas, né, estão cada vez mais individualistas, o que não quer dizer que sejam independentes, mas elas estão cada vez mais individualistas nos seus comportamentos. Refletir coletivamente, espaço público, de não destruir as coisas, de cuidar, de deixar as coisas limpas, de não sujar uma calçada, do lugar de lixo é no lixo. Se eu tô no espaço público, silêncio, tem outra pessoa prestando atenção, respeitar uma fila. O brasileiro tem isso também, né? Tem uma fila. Cara, toda fila, você percebe que tem uma pessoa que ele, tipo assim, ele vai tentar achar um jeito de, tipo assim, cara, é inadmissível eu ficar na fila. É o primeiro pensamento dele. Então tá uma fila, tem, sei lá, 50 pessoas na fila. Ele não consegue processar automaticamente. Pô, tem 50 pessoas, essa aqui é a fila, vou ali pro final da fila. Ele vai lá pra frente perguntar, tipo, isso aqui é uma fila mesmo? Essas pessoas estão aqui pra isso? Porque na cabeça dele, não, eu quero dar um jeito já de não pegar uma fila. Então é um problema complexo, cara. É um problema que que o brasileiro, ele não respeita o espaço público. Então tu colocar 100, 200 pessoas numa sessão de cinema e esperar que essas pessoas não usem o celular, não conversem, não faltem com respeito, cara, é inimaginável. Então, assim, quase todas as minhas experiências coletivas, eu não tenho prazer mais em fazer, né? Teatro é a mesma coisa. Eu já tive sessão em teatro, paguei caro, e, cara, as pessoas do meu lado, caralho, conversando a peça inteira. Não conseguiram calar a boca, velho. Eu tive que mudar de lugar, eu tive que sair de onde eu estava, né? Porque tinham duas mulheres do meu lado falando a peça inteira. Cara, o que você acha sobre isso? Pra mim, essas duas coisas, uma geração hiperconectada, eu acho que isso vai piorar cada vez mais. A gente tá vendo essa geração nova indo pro cinema, cara, com o filme do Minecraft, o caos que é, meu chapa. O caos que é. Somado a isso, você tem uma noção muito fraca de espaço público, de respeito ao próximo. Pra mim, hoje, cara, é assim, a não ser que eu moro no interior, às vezes tem uma sessão de cinema, aí eu olho, tipo assim, se tem... Tá muito vazia, tem 10 pessoas, eu arrisco aí, né? E ainda assim fico o pé atrás. Então hoje, eu prefiro esperar o filme sair em streaming, sair pra alugar alguma coisa, eu vou lá, assisto. Eu não consigo mais, porque me irrita. Ver, né, pagar caro pra você ter essa experiência. Eu quero saber de você. Será que isso é só comigo, né? Eu que sou chato? Ou na sua cidade, tem gente do Brasil inteiro. Como que é a última vez que você foi no cinema? Foi legal? Então, não é só com você, é chato. Realmente é muito chato. Fica aí a indicação para quem quiser conferir mais conteúdos lá no canal do Hugo, tá? O Filosofia Infinita. E aí o que eu termino, gente, falando aqui dessa reflexão, né? Além das outras coisas que a gente citou aqui, é o seguinte: existem dois pontos básicos ainda em relação ao consumo de cinema hoje, tá? Um deles é que, a partir de uma coisa chamada pandemia, que muita gente esquece, acha que é algo que ficou, sei lá, na Idade Média, né? Tem gente que se refere à pandemia não como se ela tivesse acontecido há 5 anos atrás, mas fosse, sei lá, tivesse lado a lado ali com a peste negra, né? Com a peste espanhola. As pessoas esquecem que a gente viveu isso há pouco tempo e ainda colhemos reflexos sobre isso. A pandemia, ela mudou muitos hábitos e o cinema é um deles,
tá? De repente as pessoas entenderam que sim, esperar é ok. Que se você tá pagando um monte de streaming para assistir filme em casa, de repente é mais jogo você esperar realmente para assistir no conforto do celular e você ver da maneira que você quiser, da forma que você quiser, no seu tempo, sem nenhum problema, tá? E a indústria já entendeu isso também, e é por isso que o cinema como serviço, como comércio, tá sofrendo. É por isso que muitas salas estão vazias, é por isso que muitos cinemas estão fechando. Porque a galera resolveu esperar, porque ninguém mais tem saco para todo esse procedimento para ir ao cinema, ter a experiência de cinema, tá? Então isso é um ponto. O segundo é que o consumo do cinema como arte tá acabando, assim, né, cara? Eu sei que é meio pessimista, mas não só o cinema, como a música, enfim, hoje a arte ela tá cada vez mais sendo consumida como uma experiência ou um produto do que realmente como algo a ser apreciado, entendido e debatido, né? A música, né, é sempre o próximo hit, é sempre a mais tocada do TikTok, é sempre a que viralizou esse mês, é sempre a que está no top do Spotify hoje, amanhã já é outra e você já esqueceu, você não sabe qual é mais, sabe? Livro, se você for lá nas listas dos mais vendidos, é o que os booktubers estão falando naquele momento, semana que vem ninguém mais se lembra daquele livro, já está falando de outro. E o filme é a mesma coisa. Tem a pessoa que sai de casa e fala assim, vamos no cinema? Vamos. Chega lá, não sabe nem que filme que tá passando, não interessa, sabe? Ela quer ver alguma coisa para se desconectar, para passar um tempo, para namorar, ela vai escolher ali, dane-se, né? E isso acontece em casa também. Você fica ali na sua Netflix ali, fica zapeando um tempão, às vezes não escolhe filme nenhum, perde mais tempo escolhendo um filme do que assistindo. Quando você assiste, dali a 2 dias você não lembra mais do filme. Faça essa experiência. Se você consome muita coisa, série, filme, para nesse momento e pensa no filme que você assistiu nos últimos 4, 5 dias. Você consegue lembrar dele em detalhes? Às vezes a gente lembra em detalhes filmes que a gente assistiu quando era moleque. Por quê? Porque você chegava da escola, do colégio, estava em casa, parava ali para ver a sessão da tarde ou na tela quente. Era aquele momento que você estava com a sua família, né? Ou estava sozinho ali no seu quarto e toda a sua atenção estava voltada para aquilo ali. E aí você assistia aquele filme e no outro dia você comentava com os colegas sobre aquele filme, né? Muita coisa ficava na sua memória, depois você tinha que rever, de repente alugando, numa locadora, no VHS. Mais tarde, se fosse algo que você gostasse muito, comprava um DVD, Blu-ray para ter guardado em casa. Hoje as coisas estão sendo consumidas em massa, a galera não discute mais, sabe? Se você tem alguma dúvida ou teve alguma interpretação sobre aquilo, você vem aqui no YouTube e vai ver, sei lá, o final explicado, porque às vezes dá até preguiça em muitas pessoas de tentarem refletir um pouco mais sobre aquilo ali. E é isso. É uma visão pessimista, assim, pra caramba, tá? Mas aí acaba abrindo um leque de outras discussões. Só queria realmente focar nessa questão do hábito do cinema, o que me entristece bastante. Cinema é algo que eu gosto, sempre gostei, sempre assisti. A gente fala sobre cinema aqui no canal também, mas o cinema como hábito de consumo tá ficando cada vez mais difícil, tá bom? Eu sei que talvez tenha algumas pessoas que possam estar assistindo esse vídeo e vão falar assim, olha, cara, que cara chato, né? É ranzinza, não quer que as pessoas calem a boca, quer que todo mundo fique assim. Cara, é complicado. Eu entendo que isso vai além só da educação. Eu acho que não são pessoas só mal educadas, mas tem algo muito estranho acontecendo com o comportamento coletivamente, ultimamente, certo? Então talvez sim, talvez seja um pouco chato nisso, mas talvez a forma correta de consumir algumas coisas seja realmente chato. Tá bom? Quer saber agora a sua opinião? Deixe nos comentários. Me fala aí o que você acha sobre esse tema. Dê o seu like ou dislike. Curta lá, siga lá o conteúdo do Filosofia Infinita, bem o canal do Hugo. Espero que ele não leve a mal aí fazer esse vídeo de reação do conteúdo dele. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!